Estamos de volta com o programa com uma novidade para vocês, o quadro INSS Rural. Tá vendo aí? Começa hoje esse quadro que é um espaço para tirar dúvidas sobre a aposentadoria do trabalhador do campo, que vive e sobrevive do agro. Nós vamos conversar com uma especialista para orientar e saber mais sobre esse serviço da Previdência Social, que só de falar dá dor de cabeça para muita gente. E para estrear, eu converso agora com a advogada em Direito Previdenciário, Maitê Feliciano. Tudo bem, Maitê? Mas antes de passar a bola para ela, eu vou colocar aqui a minha máscara, né? Atendendo todas as medidas e protocolos necessários, né, para evitar a Covid-19. Nós aqui estamos cumprindo todas as medidas, todas as exigências, não é mesmo, Maitê? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre previdência para o trabalhador rural. Um assunto bem complicado, né, Maitê? É um assunto complicado, que tem aí muitos mitos e por isso a informação é tão importante. E para começar, explica pra gente qual que é a diferença da aposentadoria rural para a aposentadoria convencional, melhor dizer, a aposentadoria urbana. Tem alguma diferença? Sim, nós temos aí duas diferenças básicas. Primeiro, a forma de contribuição. O trabalhador urbano, ele sempre tem que contribuir para ter direito à aposentadoria. O rural, não. O rural, quando a gente fala de economia familiar, aquele trabalhador que trabalha com a família, que retira dali o seu sustento, ele não contribui diretamente. Então, ele não precisa verter essas contribuições. Ele precisa apenas comprovar o mínimo de 15 anos de exercício do trabalho rural. Outra diferença é o critério idade. Nós temos aí a mulher, que ela consegue se aposentar com 55 anos, e o homem com 60 anos, ou seja, 5 anos a menos do que o trabalhador urbano. E o primeiro passo para solicitar essa aposentadoria rural, qual que é? Olha, ele tem que ir numa agência da Previdência Social e agora nós temos a chamada autodeclaração, que hoje é o principal documento para comprovar esse exercício do labor rural. Essa autodeclaração foi criada e ali o segurado vai colocar as informações sobre o que ele planta, aonde, qual fazenda ele já trabalhou, qual o período que ele quer reconhecer para ter direito a esse benefício. Ela não pode ter rasuras e a gente tem que ter muito cuidado na hora de preencher. Falar se a economia é em regime de economia familiar ou se é apenas uma pessoa da família que trabalha na zona rural, porque isso também é considerado. E quem é ou não considerado trabalhador rural? Como que é feita essa classificação? Como que pode provar isso? Certo. Nós temos aí o trabalhador rural, que é esse de regime de economia familiar, vamos colocar assim. Como eu falei, é aquele que trabalha em uma pequena propriedade e retira dali o seu sustento. Além disso, nós também temos aí os seringueiros, os pescadores, nós temos o produtor rural e o empregado rural, que é aquele que trabalha na zona rural, mas tem a carteira assinada. Todos eles têm o direito dessa redução de 5 anos na idade no momento da aposentadoria. E como esse trabalhador ele pode conseguir esse benefício? Às vezes ele não tem acesso à internet, às vezes fica mais difícil. Tem alguma forma de facilitar esse acesso para ele? Olha, tem um lado bom da tecnologia, porque agora é mais fácil de requerer os benefícios. Temos o INSS digital, nós temos aplicativos. Entretanto, para o trabalhador rural, eu vejo que ele ainda está numa situação mais delicada. Se ele não tiver acesso à internet, ele vai deverá ir a uma agência do INSS para poder preencher essa autodeclaração, lembrando que ele vai ter que levar documentos que comprovem o trabalho rural. Muitas vezes, o trabalhador tem dificuldade em conseguir essa documentação, infelizmente. Com certeza. E com a reforma previdenciária, mudou alguma coisa para o trabalhador rural ou não? Não. A boa notícia é que para o trabalhador rural continuam as mesmas regras. A gente teve uma alteraçãozinha, mas foi em relação à autodeclaração e também aos documentos probatórios. E o auxílio-doença? O trabalhador rural ele também tem direito a esse auxílio? Como que ele pode fazer
para adquirir esse auxílio? Nossa, essa é uma excelente pergunta e gera muita dúvida. O trabalhador rural, ele tem direito a todos os benefícios igual ao trabalhador urbano e muitas vezes ele não sabe disso. Então, se ele sofreu algum acidente que o incapacite para o trabalho, ele tem que dar entrada no INSS, ele tem que comprovar, por exemplo, para o auxílio doença, os 12 meses de trabalho rural. Ele estava trabalhando 12 meses no campo. Ele vai passar por uma perícia e aí ele vai conseguir sim esse benefício. E, consequentemente, o auxílio maternidade, então, também tem direito a trabalhadora do campo, não Ela tem? também tem direito, comprovando ali a lida, como a gente fala no interior, a lida diária no trabalho rural, ela também tem direito a esse benefício. Em 2019, foi mais de 260 mil trabalhadores que teve o pedido de aposentadoria, o trabalhador rural, no caso que eu estou falando, negado. O que esse trabalhador pode fazer para, como se diz, pedir novamente esse auxílio? Tem alguma possibilidade dele, como se diz, reaver esse? Sim, olha, mudou muito a Previdência e agora nós temos conselhos de recursos muito, como eu vou te falar, com um olhar muito melhor para o segurado. Então ele pode tanto recorrer na própria via administrativa, quanto pode buscar a via judicial, montar um processo, juntar bastante provas, juntar testemunhas para conseguir o benefício. E quais são os maiores problemas que o trabalhador rural encontra hoje, como se diz, na situação que a gente vive hoje? Olha, eu falo que é um misto. Primeiro, a questão dos documentos. Muitas vezes, quem trabalha no campo não guarda tantos documentos. Mas ter quais documentos que é interessante eu estar guardando? Olha, é interessante você ter nota fiscal de compra de insumos, nota fiscal de venda, vamos colocar aí também certidão de casamento, o PRONAF. Entendi. Ele também é um documento muito importante. Então, você juntar esses documentos, eu vejo que é uma dificuldade que o trabalhador tem. E outra coisa também é o próprio, como eu vou falar, preconceito. Eu vejo muitas decisões de magistrados que ele está vendo ali o trabalhador no campo, característico, e ele quer mais provas. Infelizmente, essa aposentadoria, ela já foi muito fraudada em tempos atrás. E agora, o trabalhador está realmente com uma dificuldade maior de estar comprovando. Maitê, muito obrigada pelas dicas. Espero que você aí que está nos acompanhando tenha gostado. E se você tiver alguma dúvida, né, manda também para a gente aí no nosso WhatsApp. O número é 62981771399. A gente vai estar trazendo essas informações aqui para o nosso convidado, tá tirando todas essas dúvidas. Maitê, muito obrigada pela sua participação, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês e parabéns pelo quadro. Eu que agradeço, Maitê. Espero que possa estar ajudando alguém, o pessoal que está aí, como se diz, do outro lado da telinha, né?